Eu criei minha filha sozinha, trabalhei que nem condenada a vida toda. E hoje, sabe onde eu tô? No asilo da cidade. E quem tá morando na minha casa, dormindo na minha cama, usando o meu fogão de lenha que eu comprei com tanto sacrifício, é a sogra dela, a sogra da minha própria filha. E o pior de tudo, as duas ainda passam aqui no asilo para rir da minha cara, para me humilhar, para me mostrar que eu não sirvo mais para nada. Mas deixa eu te contar uma coisa. Quem planta ingratidão, colhe solidão. E essa história não termina do jeito que elas pensam. Porque eu ainda não morri, e enquanto eu tiver vida, ninguém vai pisar na minha dignidade. Fica comigo que você vai ver como uma vovó que parecia indefesa deu o troco mais doce que essas duas megeras já viram na vida. Deixa eu te contar como foi minha vida, porque só assim você vai entender a dor que tô sentindo no peito. Eu fiquei viúva muito nova, sabe? Meu marido morreu num acidente na serraria quando minha filha tinha só 5 aninhos. Era 1965. Lembro até hoje do cheiro de serragem que ele trazia na roupa quando chegava em casa. E, de repente, não tinha mais aquele cheiro. Não tinha mais nada. Fiquei sozinha com uma criança pequena, sem profissão, sem dinheiro. Só com uma casinha de madeira que mais parecia um barraco. Mas eu falei para mim mesma: não vou deixar minha filha passar necessidade. Não vou. Todo santo dia eu acordava antes do galo cantar. Acendia o fogão de lenha. Aquele fogão que comprei de segunda mão do seu Antônio, lá da venda. Tinha que soprar bastante para pegar fogo direito. Botava água para ferver no tacho de ferro, aquele mesmo tacho que até hoje está lá na minha cozinha, ou melhor, que estava, porque agora não sei mais de quem é. Eu torrava o café no pilão, socando grão por grão. O cheiro subia pela casa inteira. Era um cheiro gostoso, de casa de pobre, mas com amor. Fazia pão de milho no forno de barro que meu cunhado me ajudou a construir no quintal. Minha filha acordava com aquele cheirinho bom, corria descalça pelo piso de cimento queimado que eu mesma ajudei a fazer. Depois que ela saía para a escola, andando quase 1 hora de pé no chão porque não tinha dinheiro para sapato, eu pegava a trouxa de roupa suja e ia lá pro rio. Esfregava a roupa na pedra até os dedos ficarem em carne viva. Roupa dos vizinhos, roupa de gente da cidade, qualquer coisa para ganhar uns trocados. O sol batia nas costas que doía, mas eu não parava. Pensava na minha menina, pensava que ela merecia coisa melhor que aquela vida sofrida. Voltava para casa com as mãos inchadas, mas com o coração cheio de esperança. À tardinha, sentava na minha máquina Singer, aquela máquina que comprei prestado, pagando 5 cruzeiros por mês durante 2 anos. O barulhinho dela funcionando era música para os meus ouvidos. Costurava vestido, reformava roupa velha, fazia fralda para a mulher que tinha neném. A luz era fraca, uma lâmpada pendurada no teto que balançava quando ventava. Mas eu costurava até tarde, com os olhos ardendo, porque cada ponto que eu dava era um passo para dar vida melhor para minha filha. Nos fins de semana, a gente ia junto pro quintal cuidar da hortinha. Plantava couve, alface, tomate, tudo que podia comer e ainda vender um pouquinho. Minha filha me ajudava. Pequeninha, mas já sabia arrancar mato e regar as plantas. Mãe, quando eu crescer, vou comprar uma casa grande para a senhora. Ela falava, com aqueles olhinhos brilhando. E eu acreditava. Meu Deus, como eu acreditava naquela menina. Foi juntando centavo por centavo, cruzeiro por cruzeiro, que consegui reformar nossa casinha. Troquei as paredes de madeira por tijolo. Chamei o pedreiro e fiquei lado a lado, ajudando, carregando massa, buscando água. Cada tijolo que subia era uma vitória. Lembro do cheiro de cal nova, do cimento fresquinho. Era cheiro de conquista. Comprei piso novo. Não era porcelanato igual essas casas chiques, mas era meu. Comprei um armário de madeira que cheirava a querosene do carpinteiro. Guardava lá dentro as roupas da minha filha, sempre limpinhas e passadas. Quando ela fez 15 anos, consegui comprar um rádio de pilha. Um Philco pequenininho, mas que tocava as músicas do Waldir Soriano, do Altemar Dutra. Ela ficava dançando na sala enquanto eu terminava os afazeres. Era nossa alegria, era nossa companhia nas noites solitárias. Comprei mesa de madeira nova com 4 cadeiras.
Sonhava com o dia que minha filha ia trazer o namorado para jantar conosco. Sonhava com netos correndo pela casa, brincando no mesmo quintal onde ela brincou. O relógio de parede. Ai, esse relógio. Comprei numa loja de usados lá na cidade. Fiquei 3 meses pagando. Mas eu queria que nossa casa tivesse um relógio bonito, fazendo tic-tac na cozinha. Era sinal de que éramos gente, que tínhamos dignidade. Tudo o que tinha naquela casa foi conquistado com o suor do meu rosto, com lágrima, com sangue nas mãos de tanto trabalhar. Cada panela, cada colher, cada pano de prato, tudo foi comprado com sacrifício. E sabe o que doía mais? É que fiz tudo isso pensando nela, pensando no futuro dela. Queria que ela estudasse, que fosse mais longe que eu. E ela foi mesmo. Se casou, arrumou emprego na cidade, tinha vida melhor. Mas eu nunca, nunca imaginei que aquela mesma menina que eu criei com tanto amor, que eu acordei de madrugada quando ela tinha febre, que eu costurei vestidinho bonito para ela ir na festa da escola, nunca imaginei que ela ia me tirar da minha própria casa para dar para outra. Como é que uma filha faz isso com a mãe que deu a vida por ela? Como é que ela olha para minha casa, para cada cantinho que tem minha marca, e entrega tudo para a sogra, como se eu fosse um estorvo? Mas deixa eu te contar o que aconteceu depois. Porque essa história tá só começando. Depois que minha filha se casou e foi morar na cidade, no começo ela ainda vinha me visitar todo domingo. Chegava com o marido, às vezes trazia um bolo, sentava na mesa da cozinha e a gente conversava. Parecia que nossa relação ia continuar do mesmo jeitinho de sempre. Mas eu comecei a notar uma coisa estranha. Toda vez que ela vinha, trazia a sogra junto. No começo pensei, que bom, ela quer que a sogra me conheça. Por quê, né? Eu sempre fui uma pessoa educada. Sempre recebi todo mundo bem na minha casa. Fazia café fresquinho, servia no meu jogo de xícaras de porcelana que comprei parcelado. Aquelas xicrinhas brancas com florzinha azul que eram meu orgulho. Mas essa mulher, meu Deus do céu. Desde o primeiro dia que botou o pé na minha casa, eu senti uma coisa ruim. Ela entrava olhando tudo com aquele olhar de quem tá avaliando, sabe? Como se tivesse botando preço nas coisas. E sempre, sempre fazia comentários estranhos. Ai, que casa aconchegante, ela falava. Mas do jeito que falava não parecia elogio. Era como se tivesse dizendo, que casa boa. Desperdício para uma velha só. O relógio de parede fazia tic-tac na cozinha, e eu ficava ali servindo café, tentando ser gentil. Mas sentia uma fisgada no peito toda vez que ela abria a boca. Essa casa é muito grande para a senhora sozinha, né, dona? Ela soltava do nada, enquanto mexia o açúcar na xícara com aquela colherzinha que fazia barulhinho irritante. E minha filha, minha própria filha, em vez de me defender, ficava quieta. Ou pior, concordava. É verdade, mãe. A senhora fica aqui nessa casa grande, sem ninguém para conversar. Eu fingia que não estava entendendo a indireta, mas o coração já estava apertado. Mudava de assunto, perguntava da vida deles, do trabalho, mas aquelas palavras ficavam ecoando na minha cabeça. Com o tempo, as visitas foram ficando diferentes. Elas chegavam e, em vez de sentar para conversar comigo, ficavam andando pela casa. A sogra abria armário, mexia nas minhas coisas, fazia comentários sobre tudo. Olha só que fogão antigo. Mas tá conservadinho, né? Ela falava, passando a mão no meu fogão de lenha. O mesmo fogão onde eu fiz milhares de refeições para minha filha, onde torrei café toda madrugada para trabalhar. E esse guarda-roupa? Nossa, que peça linda! Madeira boa dessa não se faz mais. Ela continuava, abrindo as portas, mexendo nas minhas roupas como se já fosse dona. Eu ficava sem saber o que falar. Era minha casa, minhas coisas, mas me sentia como se fosse intrusa no meu próprio lar. A pior parte era quando elas cochichavam. Pensavam que eu não escutava, mas escutava sim. Ficavam lá na sala, falando baixinho enquanto eu lavava as xícaras na pia da cozinha. Coitada da sua mãe, aqui sozinha nessa casa, ouvia a voz da sogra. Pois é, eu fico preocupada. E se ela cair? E se passar mal? Quem vai socorrer? Minha filha respondia. Mas não era a preocupação verdadeira que eu sentia na voz dela.
Era outra coisa, como se elas estivessem combinando alguma coisa. Teve um domingo que marcou. Nunca vou esquecer. Elas chegaram e a sogra veio direto para a cozinha comigo. Sentou na cadeira que sempre foi do meu marido, a cadeira da cabeceira da mesa, e começou a falar. Sabe, dona, a senhora já pensou em ir morar num lugar com mais gente? Ter companhia? O rádio estava tocando uma música do Waldir Soriano. Pobre menina rica, lembro até hoje. E eu ali, mexendo o café na panela, sentindo o mundo desabar. Por que eu ia querer morar em outro lugar? Minha vida é aqui, respondi, tentando manter a voz firme. Ah, mas a senhora merece descansar. Não ficar se preocupando com casa, com limpeza, com essas coisas todas. E minha filha entrou na cozinha nessa hora, como se elas tivessem combinado. A sogra tem razão, mãe. A senhora já trabalhou demais na vida. Merece sossego. Sossego. Essa palavra ficou martelando na minha cabeça. Desde quando descanso significava sair da minha própria casa. Além do que, continuou a sogra, essa casa tá muito grande mesmo para uma pessoa só. É desperdício, né? Uma casa dessas podia abrigar uma família inteira. Ali eu entendi. Finalmente entendi o que estava acontecendo. Elas não estavam preocupadas comigo. Elas queriam minha casa, mas ainda não acreditava que minha própria filha, a mesma menina que eu criei, que eu acordei de madrugada quando tinha febre, que eu vesti e calcei com tanto sacrifício, não acreditava que ela fosse capaz de me tirar da minha casa. Eu tô bem aqui, meninas. Essa é minha casa, é onde eu quero ficar. Falei, servindo o café com a mão tremendo. Elas se entreolharam, um olhar que eu nunca tinha visto antes entre elas, um olhar de cumplicidade. Claro, mãe, ninguém tá falando para a senhora sair. É só que a gente se preocupa. Mas eu já sabia que aquela preocupação era mentira. O jeito que a sogra olhava para minha casa, para o meu fogão, para os meus móveis, era como se já tivesse se mudado na cabeça dela. E minha filha, minha própria filha, deixava. Daquele dia em diante, toda visita era a mesma coisa. Sempre as duas juntas. Sempre fazendo comentários sobre como eu estava sozinha, como a casa estava grande, como eu merecia descansar. Descansar longe da minha casa, longe de tudo que construí, longe de tudo que era meu. O pior era ver que elas já tinham decidido tudo na cabeça delas. Só faltava me convencer. E eu? Deus me perdoe, eu estava começando a duvidar de mim mesma. Será que eu realmente estava virando peso? Será que elas tinham razão? Mas tinha uma coisa que elas não sabiam. Uma coisa que elas iam descobrir só depois, quando já fosse tarde demais. Eu ainda não tinha morrido. E enquanto eu tivesse vida, ninguém ia tomar o que era meu sem dar briga. Só que naquele momento, eu ainda não sabia da tempestade que estava vindo. Ainda pensava que era só conversa. Ainda acreditava que minha filha ia me proteger. Como eu estava enganada. Foi numa tarde de terça-feira que minha filha apareceu sozinha. Sem o marido, sem a sogra, só ela. E isso já me deixou desconfiada, porque fazia tempo que ela não vinha me visitar sozinha. Chegou com aquele cheiro de perfume forte. Era um Avon que estava na moda na época, cheirinho doce demais, que me dava até dor de cabeça. Ela entrou em casa se esparramando, toda sorridente, do jeito que fazia quando era pequena e queria alguma coisa de mim. Oi, mãezinha querida, ela falou, me dando um beijinho no rosto. Como tá passando? Fiz café na hora, claro. Coloquei as xícaras bonitas na mesa, cortei um pedaço de bolo de fubá que tinha feito naquela manhã. Ela sentou na cadeira da cozinha, ficou mexendo o café com a colherzinha, fazendo aquele barulhinho que eu já conhecia desde criança. Mas tinha algo diferente nela. O jeito de olhar, o jeito de falar, como se tivesse ensaiado o que ia dizer. Mãe, ela começou com aquela voz melosa. Eu estava pensando numa coisa. O relógio da parede fazia tic-tac, tic-tac, parecia mais alto que o normal. Lá fora, o sabiá cantava na mangueira do quintal, e eu ficava prestando atenção nesses barulhinhos para não ter que olhar nos olhos dela. A senhora já parou para pensar que talvez fosse hora da senhora descansar um pouquinho? Descansar. Lá vinha aquela palavra de novo. Descansar de quê, minha filha? Eu tô bem, graças a Deus.
Ela suspirou, como se eu fosse uma criança teimosa que não queria entender a lição. Mãe, a senhora já trabalhou demais na vida. Criou filho sozinha, batalhou, construiu essa casa. A senhora merece sossego agora. Sossego. Outra palavra que me arrepiava toda. Mas eu tenho sossego aqui na minha casa, filha. Aqui é meu lugar. Ela levantou da cadeira, começou a andar pela cozinha, mexendo nas minhas coisas. Abriu a geladeira, olhou dentro, fechou. Mexeu nos panos de prato que estavam pendurados no varal ao lado da pia. Mãe, eu descobri um lugar maravilhoso. É tipo uma pensão, mas só para pessoas da terceira idade. Pessoas elegantes, sabe? Gente fina. Gente fina. Desde quando eu precisava de gente fina para ser feliz? As pessoas lá têm atividades todo dia, ela continuou. Jogam cartas, fazem crochê, tem enfermeira sempre por perto. É um paraíso, mãe. Um paraíso. Paraíso. Engraçado como ela chamava de paraíso um lugar que não era minha casa. E a casa, filha? Quem vai cuidar da casa? Ela parou de mexer nas coisas, ficou meio sem jeito. Ah, mãe, sobre isso, a gente dá um jeito. O importante é a senhora. Mentira. Eu sabia que era mentira. O importante não era eu. O importante era tirar eu dali. Olha só, mãe. Ela continuou, voltando a sentar. Eu até já fui visitar o lugar. É limpinho, cheiroso, as camas são confortáveis. Tem até televisão na sala. A senhora vai poder ver suas novelas tranquilinha. Novelas, como se a vida fosse só novela. E tem jardim, mãe. Um jardim lindo, com flores, com banquinho para sentar na sombra. Eu olhei pela janela da cozinha, vi meu quintal, minha mangueira, meu pé de goiaba, minha horta com couve e alface que eu plantei com essas mãos. Por que eu ia querer jardim de estranho se eu tinha o meu? Filha, eu não preciso de lugar nenhum. Minha vida é aqui. Ela suspirou de novo, mais forte dessa vez. Mãe, a senhora não tá vendo que eu tô preocupada? E se a senhora passar mal aqui sozinha? E se cair? E se... E se... E se... E se... Eu interrompi. Filha, a vida toda é e se. Se a gente fosse viver pensando em e se, não saia nem da cama. Mas ela não desistia. Levantou de novo, veio até mim, botou a mão no meu ombro. Mãe, pelo menos vai conhecer o lugar. Só conhecer. Se a senhora não gostar, volta para casa no mesmo dia. Só conhecer. Que mal podia fazer só conhecer? É pertinho daqui, mãe. 5 minutos de carro. A senhora pode ir de manhã e voltar à tarde. Só para ver como é. Eu fiquei olhando para ela, procurando algum sinal da menina que eu criei. Mas só via uma mulher estranha, falando de um jeito que eu não conhecia. Por favor, mãe, pela sua filha que te ama tanto, vai só dar uma olhadinha. Pela filha que me ama. Essas palavras mexeram comigo, porque eu ainda acreditava que ela me amava. Ainda acreditava que tudo aquilo era preocupação de verdade. Tá bom, eu falei baixinho. Eu vou conhecer. O sorriso que ela abriu foi o maior que eu tinha visto em muito tempo. Um sorriso de vitória. Mas eu ainda não sabia que vitória era aquela. Que bom, mãe! A senhora vai ver como vai gostar. Amanhã mesmo eu passo para buscar a senhora, tá? Amanhã. Tudo muito rápido, como se ela já tivesse tudo planejado. Ela foi embora naquela tarde cantarolando, toda feliz. E eu fiquei ali na cozinha, ouvindo o tic-tac do relógio, pensando se eu estava fazendo a coisa certa. Naquela noite, não consegui dormir direito. Ficava olhando para o teto, lembrando do meu marido. Se ele tivesse vivo, o que ele ia falar sobre aquilo tudo? Será que ele ia achar que eu estava ficando velha demais para cuidar da casa? Ou será que ele ia sentir o mesmo que eu, que tinha algo errado naquela história toda? De madrugada, levantei e fui para a cozinha fazer café. Sentei na mesa onde tinha conversado com minha filha, tentando entender por que eu me sentia tão angustiada. Era só conhecer um lugar, não era? Não custava nada. Se eu não gostasse, voltava para casa no mesmo dia. Mas no fundo do coração, alguma coisa me dizia que se eu saísse daquela casa, talvez não voltasse mais. E sabe o que é pior? Eu comecei a pensar que talvez ela tivesse razão. Talvez eu fosse mesmo um peso. Talvez fosse melhor para todo mundo se eu saísse dali.
Como é que uma mãe chega a pensar uma coisa dessas? Como é que uma pessoa que construiu tudo com as próprias mãos começa a duvidar se merece ficar no que é seu? Mas eu ainda não sabia da armadilha que estavam preparando para mim. Ainda pensava que era só uma filha preocupada, querendo o melhor para a mãe. Que idiota eu fui. No dia seguinte, minha filha chegou pontualmente para me buscar. Eu tinha arrumado uma trouxinha pequena, algumas roupas, meu terço, uma foto do meu marido. Só para conhecer o lugar. Eu repetia para mim mesma. Chegamos lá e ela me ofereceu um cafezinho. Para a senhora não passar mal na estrada, mãe, ela falou, toda carinhosa. Tomei o café. Tinha um gosto meio amargo, esquisito. Mas pensei que fosse café velho mesmo. Em poucos minutos, comecei a sentir uma sonolência estranha. A vista ficou embaçada, as pernas bambas. Filha, tô me sentindo mal, consegui falar. Calma, mãe, é só cansaço. Deita um pouquinho aqui que passa, foram as últimas palavras que ouvi antes de apagar completamente. Quando acordei, meu Deus do céu, estava numa cama que não era minha, num quarto que não conhecia. A cabeça pesada, o corpo mole, como se tivesse dormido por dias. Tentei levantar, mas as pernas não obedeciam. Gritei por socorro, mas minha voz saiu fraca, rouca. Uma enfermeira apareceu. Uma mulher alta, carrancuda, de avental branco sujo. Ô dona, acorda não, a senhora tá no seu novo lar agora. Novo lar? Que novo lar? Eu quero ir embora, eu só vim conhecer, gritei, tentando me levantar da cama. A senhora não vai embora coisa nenhuma, sua filha já assinou os papéis. A senhora é nossa responsabilidade agora. Os papéis. Que papéis? Eu não tinha assinado nada. Consegui me arrastar até a janela. Tinha grades de ferro grossas como prisão. Lá fora, um pátio cercado por muros altos, com arame farpado em cima. Por que tem grade na janela? Perguntei para a enfermeira. Para a segurança dos internos. Tem muito velhinho aqui que fica com ideias esquisitas. Quer fugir, quer se machucar. Fugir. A palavra martelou na minha cabeça. Então eu era prisioneira ali. Exigi falar com minha filha. A enfermeira riu, uma risada cruel. Sua filha já foi embora, dona. Disse que não ia poder visitar porque é longe demais, mas que a senhora ia se acostumar. Longe demais? Mas ela tinha dito que era pertinho. Foi aí que entendi. Eu não estava no lugar que ela tinha me mostrado. Ela me tinha trazido para outro lugar. Um lugar longe da cidade, longe de quem me conhecia. Os dias foram passando e eu fui descobrindo a verdade sobre aquele inferno. Não era asilo coisa nenhuma. Era um depósito de gente velha. Um lugar onde famílias sem vergonha jogavam os pais para se livrar deles. A comida era horrível. Resto de comida requentada, às vezes com bichos. A água tinha gosto de ferrugem. Os remédios... Meu Deus, os remédios. Eles davam para todo mundo ficar quieto, sonolento, sem forças para reclamar. Os outros velhinhos ali, coitados, a maioria nem lembrava mais quem eram. Ficavam andando pelos corredores como fantasmas, babando, falando sozinhos. Foi a família que fez isso com a gente, um velhinho me contou, nos momentos que estava mais lúcido. Eles dão um jeito de trazer a gente para cá e depois fingem que a gente não existe mais. E era verdade. Ninguém recebia visita. Ninguém tinha notícia da família. Era como se tivéssemos morrido para mundo. Tentei várias vezes sair dali, mas as portas eram trancadas com chave. Os porteiros eram homens grandes, mal encarados, que tratavam a gente como bicho. Uma vez tentei gritar por socorro na janela, mas o pátio era cercado de muros altos. Ninguém de fora escutava. Foi numa tarde, quase um mês depois, que seu Joaquim apareceu. Meu vizinho de sempre, homem boa, que tinha me procurado por toda parte. Ele chegou meio ressabiado, olhando para os lados como se tivesse medo. Dona, ele sussurrou, que lugar é esse? Parece prisão. É prisão mesmo, seu Joaquim. Minha filha me trouxe para cá contra minha vontade. Ele ficou chocado. Me contou que tinha ido na minha casa procurar por mim e descobriu a verdade mais dolorosa de todas. Dona, tem uma mulher morando na sua casa, a sogra da sua filha. Ela tá lá como se fosse dona de tudo.
O mundo desabou na minha cabeça. Senti o coração gelar, as pernas amolecerem. Seu Joaquim, me conta direito o que o senhor viu. Ó, dona, ela botou móvel novo, mudou tudo de lugar, tá usando seu fogão, sua louça, dormindo na sua cama, e ainda por cima tá falando pra vizinhança que a casa é dela agora. A casa é dela. As palavras cortaram meu peito como navalha. E minha filha? Sua filha vai lá todo dia. As duas ficam rindo, fazendo festa. Parece que estão comemorando alguma coisa. Comemorando. Elas estavam comemorando por terem me jogado naquele buraco. Seu Joaquim, eu falei, segurando a mão dele. O senhor precisa me ajudar a sair daqui. Eu não posso morrer nesse lugar. Ele prometeu que ia dar um jeito, que ia procurar alguma autoridade, algum parente que pudesse me ajudar. Mas naquela noite, deitada naquele colchão duro, ouvindo os gemidos dos outros velhinhos, eu entendi a verdade mais cruel de todas. Minha própria filha tinha me drogado. Tinha me trazido para um lugar que era pior que cadeia. E tinha feito isso tudo para dar minha casa, minha vida, meu suor, para a sogra. Elas acharam que eu ia apodrecer ali dentro, esquecida e abandonada. Acharam que eu ia morrer de tristeza e solidão. Mas elas se esqueceram de uma coisa: eu ainda estava viva. E enquanto eu tivesse um fio de vida, ia lutar para sair dali e recuperar o que era meu. Só que dessa vez não ia ser só para recuperar minha casa. Ia ser para dar o troco mais amargo que essas duas cobras já tinham provado na vida. Passou mais uma semana naquele inferno. Uma semana que pareceu um ano inteiro. Eu tentando arranjar um jeito de sair dali, planejando, pensando, mas sempre esbarrando nas grades, nos portões trancados, naqueles homens mal encarados que vigiavam a gente como se fôssemos criminosos. Foi numa quinta-feira de tarde que ouvi o barulho de salto alto ecoando pelo corredor. Um barulho que eu conhecia bem. O salto da minha filha. Meu coração disparou. Será que ela tinha vindo me buscar? Será que tinha se arrependido daquela loucura toda? Mas quando ela apareceu na porta do meu quarto, meu Deus! Quando ela apareceu, não estava sozinha. Tava com a sogra. As duas vestidas bonitas, cheirando a perfume caro, com cara de quem tinha ido num passeio. Oi, mãezinha, minha filha falou com aquela voz falsa. Viemos te fazer uma visitinha. Visitinha. Como se eu fosse bicho no zoológico. Levantei da cama, tentei correr para ela, agarrar no braço dela, implorar para me tirar dali. Mas as pernas ainda estavam fracas dos remédios que me davam a força. Minha filha, pelo amor de Deus, me tira daqui. Esse lugar é horrível, não é lugar pra gente viver. Ela me olhou com aqueles olhos frios, como se estivesse olhando para uma estranha. Mas mãe, aqui a senhora tá bem cuidada. Tem enfermeira, tem comida na hora certa, tem companhia. Companhia. Ela chamava aqueles pobres velhinhos drogados, largados ali para morrer, de companhia. Filha, eu não quero ficar aqui. Eu quero voltar para minha casa. Foi aí que a sogra se meteu. Aquela megera se meteu com aquele sorriso venenoso que eu já conhecia. Ai, dona, ela falou, a senhora tá até melhor aqui. Bem melhor que sozinha naquela casa, sem ninguém para cuidar. Naquela casa. Ela falou, naquela casa. Como se fosse um lugar qualquer. Como se não fosse minha casa, construída com meu suor, minha lágrima, minha vida inteira. Como é que vocês podem fazer isso comigo? Gritei, e minha voz ecoou pelo quarto pequeno. Eu criei você sozinha. Eu dei minha vida por você. E agora vocês me jogam aqui como se eu fosse lixo. Minha filha suspirou, como se eu fosse uma criança birracenta. Mãe, para com esse drama. A senhora precisa entender que isso é o melhor para todos. Melhor para todos. Melhor para elas, que tinham se apropriado da minha vida. E a minha casa? Perguntei, já sabendo a resposta, mas precisando ouvir da boca dela. Elas se entreolharam. Um olhar cúmplice, um olhar de quem tinha aprontado e estava se divertindo com isso. Sobre isso, mãe, minha filha começou. A gente decidiu que era melhor não deixar a casa vazia. Então a sogra se mudou para lá, para cuidar das coisas. Cuidar das coisas, das minhas coisas, da minha vida. Vocês não tinham direito, aquela casa é minha. Eu construí ela, eu paguei ela. A sogra deu uma risadinha.
Uma risadinha cruel de quem estava gostando da minha dor. Ai, dona, a senhora não precisa mais se preocupar com essas coisas. Casa dá muito trabalho. Limpar, cuidar, pagar conta. Aqui a senhora não tem preocupação nenhuma. Não tinha preocupação nenhuma. Só tinha grades na janela, comida podre, remédio à força e outros velhinhos morrendo de abandono ao meu lado. A senhora devia agradecer, continuou a megera. Sua filha podia ter vendido a casa, dado para estranho. Mas não. Ela deu para a família. Pelo menos está ficando na família. Na família. Eu não era mais família. Eu era um estorvo que elas tinham conseguido se livrar. Como é que você consegue dormir à noite? Perguntei para minha filha, com a voz quebrada. Como é que você consegue usar as minhas coisas, dormir na minha cama, sabendo que eu tô aqui sofrendo? Ela encolheu os ombros, como se não fosse nada demais. Mãe, a senhora precisa parar de ser dramática. A vida seguiu em frente. A senhora já fez sua parte, criou sua filha, trabalhou. Agora é hora de descansar. Descansar. Elas chamavam aquela prisão, aquele sofrimento, de descanso. E o meu fogão de lenha? Perguntei, lembrando do meu fogão que comprei com tanto sacrifício. E a minha máquina de costura? E as minhas plantas? O sorriso da sogra ficou ainda mais maldoso. Ah, aquele fogão velho? Troquei por um novo, moderno, muito melhor. E as plantas? Ai, coitadas, não tive jeito com elas. A maioria morreu. Minhas plantas morreram. Minhas plantas que eu regava todo dia, que cuidava com carinho, morreram nas mãos daquela mulher. Senti uma dor no peito tão forte que pensei que ia desmaiar. Era como se tivessem matado meus filhos na minha frente. Mas a senhora não precisa se preocupar com isso, continuou a víbora. Plantei outras coisas, flores mais bonitas, mais modernas, mais bonitas, mais modernas. Como se pudesse existir alguma coisa mais bonita que as plantas que eu plantei com amor. Vocês são monstros, consegui falar, com a voz tremendo de raiva e dor. Vocês são duas monstras. Minha filha se levantou da cadeira, alisou a saia. Bom, mãe, a gente precisa ir. Viemos só para ver se a senhora estava bem. Ver se eu estava bem. Depois de me drogar, me sequestrar, me roubar. Não vão embora, gritei, tentando segurar o braço dela. Me levem daqui, eu imploro. Mas ela se soltou da minha mão como se eu fosse suja. Mãe, comporta-se. A senhora já é uma mulher adulta. Mulher adulta. Como se pessoa adulta não tivesse direito de escolher onde quer morar. A sogra se levantou também, arrumou o cabelo no espelhinho da bolsa. Dona, a senhora precisa se conformar. Essa é sua vida agora. E olha, não tá tão ruim assim. Tem um teto, tem comida, tem um teto. Como se qualquer teto servisse. Como se eu fosse um animal que só precisava de abrigo. Elas saíram daquele quarto me deixando despedaçada. Ouvi o barulho dos saltos delas, ecoando pelo corredor, se afastando, levando embora qualquer esperança que eu ainda tinha. Ouvi também elas conversando com a enfermeira lá fora. Se ela der muito trabalho, aumenta o remédio. Ouvi minha filha falar. Não queremos que ela fique agitada. Aumenta o remédio. Para me deixar mais drogada, mais quieta, mais morta-viva. Naquela noite, deitada naquela cama fria, ouvindo os gemidos dos outros velhinhos abandonados, eu chorei como nunca tinha chorado na vida. Chorei pela filha que criei e que virou cobra. Chorei pela minha casa violada. Chorei pelas minhas plantas mortas. Chorei pela vida que me roubaram. Mas no meio de tanto choro, de tanta dor, uma coisa começou a crescer dentro de mim. Uma coisa fria, calculada, poderosa. Raiva. Uma raiva que eu nunca tinha sentido antes. Uma raiva que queimava mais que fogo. Elas acharam que tinham ganhado. Acharam que eu ia morrer ali dentro, drogada e esquecida. Acharam que podiam rir da minha cara, usar as minhas coisas e que eu nunca ia poder fazer nada. Mas elas se esqueceram de uma coisa muito importante. Eu ainda estava viva. E enquanto eu tivesse vida, ia encontrar um jeito de sair dali e dar o troco que elas mereciam. Um troco que elas nunca iam esquecer. Depois daquela visita das duas cobras, algo mudou dentro de mim. Não era mais tristeza que eu sentia. Não era mais desespero. Era uma coisa fria, determinada. Era sede de justiça.
Parei de chorar. Parei de implorar para os enfermeiros me deixarem sair. Parei de tomar os remédios que eles me davam à força. Cuspia quando eles não estavam olhando, ou fingia engolir e depois jogava fora. Em poucos dias, minha cabeça ficou mais clara. As ideias voltaram, e com elas veio um plano. Eu precisava de ajuda. E sabia que só uma pessoa no mundo ainda se importava comigo. Seu Joaquim, meu vizinho fiel. Esperei a hora da visita dele. Ele vinha todo domingo, sempre trazendo alguma coisa, umas frutas, uns doces, notícias lá de fora. Era o único fio que me ligava ao mundo real. Quando ele chegou naquele domingo, eu estava diferente. Não estava mais chorosa, não estava mais desesperada, estava calma, mas determinada. Seu Joaquim, falei baixinho, olhando para os lados para ter certeza que ninguém estava escutando. O senhor ainda quer me ajudar? Claro, dona. Qualquer coisa que eu puder fazer. Então me escuta bem. Eu preciso que o senhor vá na minha casa, mas não para falar com elas. Eu preciso que o senhor pegue uma coisa para mim. Ele ficou curioso, mas não perguntou nada. Sabia que se eu estava pedindo, era importante. No meu guarda-roupa, seu Joaquim, aquele guarda-roupa grande de madeira que fica no meu quarto, tem uma gaveta embaixo. Nessa gaveta tem uma caixa de sapato velha. Ele prestava atenção em cada palavra. Dentro dessa caixa tem uns papéis, documentos importantes. A escritura da minha casa, certidões, tudo que prove que aquela casa é minha. Os olhos dele brilharam. Ele entendeu na hora. A senhora quer que eu traga esses papéis? Quero. Mas tem que ser escondido. Não pode deixar elas verem. Se elas descobrirem que a gente tem esses documentos... Pode deixar, dona. Eu dou um jeito. Mas eu não tinha terminado. E tem mais uma coisa, seu Joaquim. Eu preciso que o senhor encontre um advogado bom, que não tenha medo de enfrentar gente ruim. Advogado custa caro, dona. Eu sei. Por isso que tem outra coisa naquela caixa. Tem um dinheirinho guardado. Não é muito, mas é o que eu tenho. Era verdade. Durante anos eu guardei cada centavo que sobrava. Escondi no fundo daquela caixa, embaixo dos documentos. Era meu dinheiro de emergência. Nunca pensei que a emergência ia ser essa. Dona, seu Joaquim falou, segurando na minha mão. A senhora tem certeza? Mexer com essas coisas? Sua filha pode ficar muito brava. E minha filha? Eu ri, mas era uma risada amarga. Seu Joaquim, minha filha me drogou, me sequestrou, me jogou nesse buraco e deu minha casa para a sogra. O que mais ela pode fazer comigo? Me matar? Ele ficou quieto, entendendo a gravidade da situação. Além do mais, continuei. Aquela casa é minha. Tá no meu nome, foi paga com meu suor. Ninguém tem direito de tomar o que é meu, nem filha, nem sogra, nem ninguém. Seu Joaquim assentiu com a cabeça. A senhora tem razão. Vou fazer tudo o que a senhora pediu. Mas tem que ser rápido, seu Joaquim. Cada dia que passa, elas ficam mais confortáveis lá. E eu não aguento muito mais tempo nesse lugar. Era verdade. Por mais que eu tivesse parado de tomar os remédios, por mais que minha cabeça tivesse clareado, meu corpo estava fraco. A comida ruim, o colchão duro, o ambiente podre, tudo isso estava me matando aos poucos. Em uma semana eu volto com tudo, ele prometeu. E seu Joaquim não conta para ninguém. Nem para os outros vizinhos, nem para a família. Isso tem que ficar só entre nós dois. Pode confiar, dona. Depois que ele foi embora, eu fiquei ali no pátio do asilo, sentada num banquinho de madeira podre, planejando cada passo do que ia fazer. Primeiro, eu ia provar que a casa era minha. Com os documentos em mãos, qualquer juiz ia reconhecer meus direitos. Segundo, eu ia processar minha filha por sequestro, por apropriação indébita, por maus tratos. Porque foi isso que ela fez comigo. Terceiro, eu ia expulsar aquela sogra megera da minha casa. E não ia ser com gentileza, não. Ia ser com ordem judicial, com oficial de justiça, com a humilhação que ela merecia. E quarto era o mais gostoso de todos. Eu ia deixar bem claro para todo mundo, para a vizinhança inteira, que tipo de filha eu tinha criado. Que tipo de mulher era capaz de drogar a própria mãe para roubar a casa dela. Os dias passaram devagar. Eu fingia que estava conformada, que tinha aceito minha situação. Fingia que tomava os remédios, fingia que estava mais calma,
Mas por dentro, o fogo da vingança queimava cada vez mais forte. Foi numa quinta-feira que seu Joaquim voltou. Chegou com uma pasta debaixo do braço e um sorriso no rosto. Consegui tudo, dona, ele sussurrou. Os documentos, o dinheiro e até já conversei com um advogado. Meu coração disparou. E aí? O que ele falou? Ele falou que a senhora tem razão em tudo, que o que fizeram com a senhora é crime. Sequestro, cárcere privado, apropriação indébita, um monte de crime. E ele aceita o caso? Aceita sim. E sabe o que mais? Ele falou que não vai cobrar nada adiantado. Só vai receber quando a senhora ganhar a causa. Era mais do que eu podia esperar. Ele tá aqui fora, dona. Quer falar com a senhora. Aqui? Como? Ele se passou por parente distante. Disse que é primo seu. Os porteiros deixaram entrar. Minha salvação tinha chegado. Meia hora depois, eu estava sentada numa salinha reservada do asilo, conversando com o Dr. Antônio, um advogado de uns 50 anos, cabelo grisalho, olhos inteligentes. Dona, ele falou depois de ver todos os documentos, a senhora foi vítima de uma conspiração criminosa, e vamos provar isso na justiça. O senhor acha que eu tenho chance de ganhar? Dona, a senhora não vai só ganhar. A senhora vai ganhar com louvor, e essas duas, com perdão da palavra, essas duas vão pagar caro pelo que fizeram. Pela primeira vez em meses, eu sorri de verdade. Quanto tempo vai demorar? Uns 2 meses no máximo. Vou entrar com mandado de segurança, habeas corpus, ação de reintegração de posse. Vou usar todas as armas que a lei me dá. 2 meses. Eu consegui aguentar mais 2 meses, sabendo que no final ia ter justiça. E elas vão saber que fui eu que processei? Ele sorriu, um sorriso maroto. Dona, elas só vão saber quando o oficial de justiça bater na porta da sua casa, que é onde elas estão morando ilegalmente, para entregar a citação. Imaginar a cara delas quando descobrissem que eu tinha conseguido um advogado, que tinha os documentos, que ia processar elas. Ah, isso me deu uma satisfação gostosa, quentinha no peito. Doutor, eu falei segurando na mão dele. O senhor não sabe o bem que está fazendo para mim. Dona, eu tenho mãe também. E se alguém fizesse com ela o que fizeram com a senhora, eu faria muito pior que um processo. Quando eles foram embora, eu voltei para o meu quarto com o coração leve pela primeira vez em muito tempo. As 2 cobras acharam que tinham ganhado. Acharam que eu ia morrer ali dentro, esquecida e derrotada. Mas elas se esqueceram de uma coisa muito importante. Uma mãe traída é a força mais perigosa que existe nesse mundo. E agora, finalmente, era minha vez de dar o troco. Passaram exatamente 6 semanas desde que Dr. Antônio pegou meu caso. 6 semanas que eu esperei, planejei, sonhei com o momento da vingança. E finalmente, numa manhã de terça-feira, ele apareceu no asilo com um sorriso de vitória no rosto. Dona, ele falou sentando do meu lado no pátio. Chegou a hora. Tudo pronto. Meu coração quase saiu pela boca. O mandado de soltura já saiu. A senhora pode sair daqui hoje mesmo. E tem mais. O oficial de justiça vai na sua casa amanhã de manhã para entregar a citação para as 2. Citação? Ordem de despejo imediato. Elas têm 24 horas para sair da sua casa. Se não saírem, vão ser removidas à força. Eu senti uma onda de prazer subir pelo peito. Finalmente, justiça. E não é só isso, continuou o doutor. Consegui provar que foi sequestro mesmo. Sua filha vai responder processo criminal. Pode pegar até 3 anos de cadeia. 3 anos de cadeia. Minha filha, que me jogou naquela prisão, ia conhecer uma prisão de verdade. E a sogra? Ah, a sogra. Essa vai pagar caro também. Apropriação indébita, danos morais, vai ter que indenizar a senhora por tudo que estragou na sua casa, incluindo suas plantas, minhas plantas. Ele lembrou das minhas plantas mortas. Doutor, quando é que eu posso voltar para casa? Agora mesmo, se a senhora quiser. Tenho aqui a ordem judicial. Ninguém pode impedir a senhora de sair. Sair. Depois de meses naquele inferno, eu finalmente ia sair. Mas eu quero que o senhor faça uma coisa para mim, falei, segurando no braço dele. Diga, dona. Eu não quero que elas saibam que eu saí daqui. Quero que seja surpresa. Ele sorriu,
entendendo minha intenção. Perfeito. Então vamos fazer assim. A senhora sai hoje e fica na casa do seu Joaquim. Amanhã cedo, quando o oficial for entregar a citação, a senhora aparece junto. Imagina a cara delas. Era exatamente o que eu queria. Ver o desespero nos olhos delas quando descobrissem que eu tinha conseguido me vingar. Saí daquele asilo como um fantasma. Ninguém me viu partir. Os porteiros nem perceberam. Dr. Antônio me levou direto para a casa do seu Joaquim, onde fiquei escondida, planejando cada detalhe do que ia acontecer no dia seguinte. Naquela noite, não consegui dormir de tanta ansiedade. Ficava imaginando a cena. O oficial batendo na porta da minha casa, elas abrindo toda felizes, pensando que era visita. E, de repente, o mundo delas desabando. Às 7 da manhã, eu já estava pronta. Tinha pedido para o seu Joaquim me emprestar uma roupa bonita, tinha arrumado o cabelo, passado batom. Queria estar apresentável na hora da minha vingança. O oficial chegou pontualmente às 8 horas. Um homem alto, sério, de terno escuro. Dr. Antônio veio junto e eu fiquei escondida atrás da cerca do seu Joaquim, de onde podia ver tudo. Eles bateram na porta da minha casa. Minha casa, que tinha as cortinas diferentes, tinha plantas estranhas no jardim. Tinha cara de casa violada. A sogra abriu a porta. Tava de camisola, cabelo despenteado, cara de quem acabou de acordar. Na minha casa, na minha cama. Bom dia, senhora, falou o oficial. Estou procurando a senhora Marta Regina Santos. Era o nome da megera. Sou eu mesmo, ela respondeu, toda prosa. Tenho aqui uma citação para a senhora. Ordem de despejo com prazo de 24 horas. A cara dela mudou na hora. Ficou branca igual cera. Como assim despejo? Que despejo? A senhora está ocupando ilegalmente a residência da senhora Maria José da Silva, que moveu ação de reintegração de posse. Mas a Maria José está internada, ela não pode mover ação nenhuma. Foi aí que Dr. Antônio se manifestou. Engano seu, senhora. Minha cliente está muito bem, obrigado, e quer a casa dela de volta. Nesse momento, eu saí de trás da cerca e caminhei devagar até a porta da minha casa. Devagar, para elas terem tempo de me ver chegando, para sentirem o choque, o desespero. A sogra me viu primeiro. Os olhos dela ficaram arregalados, a boca abriu igual peixe fora d'água. Mas, como? Surpresa, falei, com o sorriso mais doce que consegui fazer. Foi nessa hora que minha filha apareceu na porta. Quando me viu, ficou branca igual a sogra. As duas pareciam ter visto assombração. Mãe, como a senhora saiu de lá? Com ordem judicial, minha querida filha. Ordem judicial que prova que vocês me sequestraram. Sequestrar? Que sequestrar? A gente só... Vocês me drogaram, me levaram contra a minha vontade, me trancafiaram numa prisão disfarçada de asilo e se apropriaram da minha casa. Isso tem nome: sequestro e apropriação indébita. Dr. Antônio mostrou os papéis para elas. As senhoras têm 24 horas para desocupar o imóvel. Todos os móveis e objetos que trouxeram devem ser removidos. A casa deve ser entregue exatamente como estava antes. Mas, doutor, minha filha tentou argumentar, minha mãe não tem condições de morar sozinha. Sua mãe tem plenas condições mentais e físicas. Foi examinada por psiquiatra e clínico geral. Os laudos estão aqui. Era verdade. Dr. Antônio tinha me levado em 2 médicos que confirmaram que eu estava perfeitamente capaz de cuidar da minha vida. E tem mais, continuou o advogado. A senhora vai responder processo criminal por sequestro. E a sua sogra vai pagar indenização por danos morais e materiais. Quanto de indenização? Perguntou a sogra, com a voz trêmula. 50.000 cruzeiros, pelas plantas que matou, pelos móveis que quebrou, pelos danos psicológicos que causou à minha cliente. 50.000 cruzeiros. Era mais dinheiro do que elas tinham na vida inteira. A gente não tem esse dinheiro, gritou minha filha. Então, vão ter que vender o que tem para pagar. Carro, móveis, joias, o que for preciso. Eu estava gostando de cada segundo daquilo. Ver elas desesperadas, assustadas, percebendo que tinham mexido com a pessoa errada. Mãe, minha filha tentou me amolecer. A gente pode conversar? A gente pode resolver isso em família? Família?
Eu ri, mas era uma risada gelada. Família não droga a mãe. Família não rouba a casa da mãe. Família não abandona a mãe num asilo para morrer. Mas mãe? Não tem mais mãe coisa nenhuma. Vocês tiveram meses para pensar em família quando eu estava apodrecendo naquele buraco. Agora é tarde. O oficial bateu o pé. Senhoras, vocês têm até amanhã às 8 da manhã. Se não tiverem saído, vou voltar com a polícia para remoção forçada. Elas ficaram ali paradas, em choque, vendo todo o castelo de cartas delas desabar. Ah, e mais uma coisa, falei, antes de entrar na minha casa. Eu vou espalhar para a vizinhança inteira o tipo de filha que eu criei. Vou contar para todo mundo como vocês me trataram. Quero ver se alguém ainda tem coragem de cumprimentar vocês na rua. Era minha vingança final. A vergonha pública. Porque dinheiro elas podiam conseguir de novo, mas a reputação... Ah, a reputação ia ficar manchada para sempre. Entrei na minha casa, e vi o estrago que elas tinham feito. Móveis diferentes, objetos estranhos, cheiro de outras pessoas. Mas não importava. Eu ia limpar tudo, ia arrancar qualquer rastro delas. Ia fazer minha casa voltar a ser minha casa. Sentei na minha cadeira da cozinha e olhei pela janela. Vi elas lá fora, chorando, desesperadas, sem saber o que fazer. E sabe o que senti? Paz. Uma paz gostosa, quentinha. Justiça tinha sido feita. E elas tinham aprendido da pior maneira possível que mãe traída é bicho perigoso. Agora era só esperar elas fazerem as malas e sumirem da minha vida para sempre. No dia seguinte, eu acordei cedo na minha própria cama. Que sensação gostosa! Dormir no meu colchão, sentir o cheiro da minha casa, ouvir o tic-tac do meu relógio na cozinha. Parecia um sonho. Fiz café no meu fogão. Bom, não era mais o meu fogão de lenha. A megera tinha trocado por um fogão a gás novo, mas pelo menos o café tinha aquele gostinho de casa, de liberdade. Eram 7:30 da manhã, quando ouvi o barulho de caminhão de mudança parando na frente de casa. Olhei pela janela e vi elas duas saindo com cara de enterro, dirigindo os homens da mudança. "Cuidado com essa geladeira!" gritava a sogra. "Não risca ela não!" Geladeira nova que ela tinha comprado com o dinheiro que devia ter economizado na vida inteira. E agora ia ter que levar embora, junto com toda a humilhação. Sentei na minha cadeira da varanda para assistir o espetáculo. Queria ver elas saindo, carregando suas tralhas, admitindo a derrota. A vizinhança inteira estava na janela. Dona Regina, seu Antônio, a família do Carlinhos. Todo mundo curioso para saber o que estava acontecendo. Porque eu já tinha espalhado a história toda. Tinha contado nos mínimos detalhes como as duas tinham me sequestrado, como tinham roubado minha casa. "Olha só", ouvi Dona Regina comentando com outra vizinha. "A filha dela jogou a coitada no asilo para ficar com a casa. Que horror!" "E agora tão tendo que devolver tudo", respondeu a outra. "Bem feito." As duas ouviam os comentários e ficavam cada vez mais vermelhas de vergonha, porque agora todo mundo sabia que tipo de gente elas eram. Foi quando eu vi minha filha se aproximar de mim. Vinha devagar, cabeça baixa, cara de quem ia pedir desculpa. "Mãe", ela falou, parando do lado da minha cadeira. "A gente pode conversar? Pode falar daí mesmo, não tenho nada que esconder dos vizinhos." Ela olhou em volta, viu a vizinhança toda prestando atenção. "Mãe, eu queria pedir desculpa." Desculpa. Depois de meses de sofrimento, ela vinha com desculpa. "Desculpa por quê, exatamente?" Perguntei bem alto para todo mundo ouvir. Por ter colocado a senhora naquele lugar." "Que lugar? Fala direito." Ela engoliu seco. "No asilo." "Asilo?" Eu ri. "Aquilo não era asilo, era prisão. E você não me colocou lá. Você me sequestrou, me drogou e me levou contra a minha vontade." A vizinhança toda fez um "oh" de indignação. Eu queria que todo mundo ouvisse mesmo. "Mãe, eu pensei que era o melhor." "Melhor para quem? Para você, que queria se livrar de mim? Ou para sua sogra, que queria minha casa?" Ela começou a chorar. Mas não era choro de arrependimento, era choro de quem foi pega. "Mãe, a gente pode tentar de novo?
A gente pode ser família de novo? Família. Essa palavra na boca dela me deu nojo. Família. Levantei da cadeira, ficando cara a cara com ela. Família não abandona, família não trai, família não rouba. Mas, mãe, eu sou sua filha. Você foi minha filha. A filha que eu criei morreu no dia que você me drogou. Quem tá aqui na minha frente é uma estranha. Ela chorou mais alto. Mãe, pelo amor de Deus, me perdoa. Perdoar? Você quer que eu perdoe o quê? Os meses que passei trancafiada? As noites que chorei pensando que tinha morrido para você? As minhas plantas que sua sogra matou? Falei essa última parte olhando para a sogra, que estava supervisionando a mudança e fingia que não estava ouvindo. Suas plantas eu replanto, mãe. Compro outras iguais. Não existe outras iguais. Aquelas plantas eram minhas companheiras há anos, conheciam minha mão, meu carinho. Você acha que dinheiro compra isso? A sogra não aguentou e veio se meter. Dona Maria, a senhora não precisa ser tão dramática. Foi só umas plantinhas. Só umas plantinhas? Me virei para ela, com toda a raiva que ainda tinha guardada. Para você, que nunca plantou nada na vida, que nunca suou para construir nada, pode ser só umas plantinhas. Mas para mim, eram pedaços da minha vida. A senhora está exagerando. Exagerando? Você invadiu minha casa, dormiu na minha cama, usou minhas coisas e ainda acha que eu estou exagerando? Ela ficou sem resposta. E sabe o que mais me revolta? Continuei, falando alto para a vizinhança toda ouvir. É que vocês fizeram tudo isso rindo. Vocês vieram me visitar naquele inferno para se divertir com minha desgraça. Não foi assim, mãe. Foi sim. Vocês chegaram lá toda arrumadas, cheirosas, felizes, para me mostrar que tinham ganhado, para esfregar na minha cara que tinham conseguido me destruir. O caminhão de mudança já estava quase carregado. Os homens da mudança corriam para terminar logo, porque a tensão estava ficando pesada. Mãe, minha filha tentou mais uma vez. E se eu mandar prender a sogra? E se eu disser que foi tudo ideia dela? Ah, agora ela queria jogar a culpa na sogra. Queria salvar a própria pele. Tarde demais para isso, minha filha. Você teve sua chance de escolher entre sua mãe e sua sogra. E você escolheu ela. A sogra ouviu e ficou furiosa. Como é que é? Você vai me jogar debaixo do ônibus agora? Eu não falei nada, minha filha se defendeu. Falou sim. Quer dizer que se a culpa fosse só minha, você me entregava? E elas começaram a brigar ali mesmo, na frente de todo mundo, discutindo sobre quem tinha tido a ideia, quem tinha convencido quem. Foi você que disse que ela ia ficar melhor no asilo, gritava minha filha. Mas foi você que deu o sonífero para ela, gritava a sogra de volta. Sonífero. Finalmente confessaram que tinham me drogado mesmo. Oh! Fez a vizinhança toda. Eu fiquei ali parada, vendo as duas se devorarem. Era melhor que novela. A sociedade do crime se desfazendo na primeira dificuldade. Chega! Gritei, fazendo elas pararem de brigar. Vocês duas são iguais, duas cobras que se merecem, e agora vão carregar essa vergonha pro resto da vida. O último móvel foi colocado no caminhão. Elas não tinham mais desculpa para ficar. Mãe, minha filha fez uma última tentativa. Onde é que eu vou morar? A sogra vai ficar na casa dela, mas eu... Isso não é problema meu. Você devia ter pensado nisso antes de me trair. Mas, mãe, eu sou sua filha. Não, falei, olhando nos olhos dela pela última vez. Minha filha morreu no dia que você me abandonou. Você é só uma estranha que compartilha meu sangue. Ela desatou a chorar, mas eu não senti pena nenhuma. Tinha chorado tanto por ela que não sobrou lágrima. O caminhão saiu buzinando. A sogra entrou no carro dela e foi embora sem olhar para trás. E minha filha, minha ex-filha, ficou ali parada na calçada, com uma mala na mão, sem ter para onde ir. Tchau, falei, acenando para ela como se fosse para um vizinho qualquer. Entrei em casa e fechei a porta. Pela janela, vi ela andando devagar pela rua, carregando a mala, procurando um táxi. E sabe o que senti? Alívio. Um alívio imenso. Minha casa tinha voltado a ser minha. E mais importante que isso, minha dignidade tinha voltado a ser minha. Elas tinham aprendido, da pior maneira possível, que mãe não é capacho, que mãe traída vira leoa.
E agora, finalmente, eu podia recomeçar minha vida, sem cobras, sem traidores, sem gente falsa. Só eu, minha casa e a paz de quem fez justiça. Hoje faz exatamente 6 meses que recuperei minha casa. 6 meses que elas saíram daqui de cabeça baixa, carregando a vergonha e o peso da traição que cometeram. Tô aqui sentada na minha varanda, tomando meu café da tarde, olhando para o meu quintal que voltou a ter vida. Replantei todas as minhas plantas: couve, alface, tomate, e até consegui uma muda igual do meu pé de goiaba que a megera tinha matado. Cada folhinha nova que brota é como se fosse um pedacinho da minha alma voltando a crescer. O relógio da cozinha ainda faz aquele tic-tac gostoso que sempre fez. Comprei meu fogão de lenha de volta, vendi aquele fogão a gás que ela tinha deixado e comprei outro igualzinho ao que eu tinha antes, porque tem coisas que dinheiro não compra, e uma delas é o cheiro do café torrado no fogão a lenha de madrugada. Sabe o que mais mudou na minha vida? Os vizinhos. Depois que souberam da história toda, do jeito que fui tratada, do jeito que consegui me vingar, eles me tratam com um respeito diferente. É como se tivessem descoberto que aquela velhinha quieta da casa da esquina tinha garra de leoa quando precisava. Dona Regina vem aqui todo dia tomar café comigo. Seu Joaquim... seu Joaquim virou meu anjo da guarda oficial. Não passa um dia sem ele dar uma passadinha aqui para ver se tô precisando de alguma coisa. E o melhor de tudo, ele nunca me trata como coitadinha. Me trata como a guerreira que descobriu que sou. Dona Maria, ele falou outro dia, a senhora ensinou para todo mundo aqui da rua que velho não é decoração, que a gente ainda tem que ser respeitado. E é verdade. Depois da minha história, já vi 3 vizinhos aqui perto botando os filhos no lugar quando eles começaram a querer tomar conta das coisas dos pais. Minha luta virou exemplo. E elas? Elas... Minha ex-filha tá morando numa kitnet do outro lado da cidade. Trabalha dupla jornada para pagar o aluguel e ainda por cima tem que pagar a indenização que o juiz determinou. Todo mês ela deposita 500 cruzeiros na minha conta. Vai demorar anos para quitar, mas vai pagar até o último centavo. A sogra perdeu quase tudo. Teve que vender o carro, vender as joias, vender até os móveis bons que tinha para pagar a parte dela da indenização. Tá morando numa casa minúscula, dividindo com mais 2 famílias. E o mais gostoso de tudo, elas brigaram de morte depois daquela confusão aqui em casa. Não se falam mais, cada uma culpa a outra pela desgraça que caiu em cima delas. Sabem por que eu tô contando essa história? Porque sei que tem muita gente assistindo esse canal que passa pela mesma coisa que eu passei. Tem muita mãe, muito pai, muito vovô e vovó sendo maltratado por filho ingrato, sendo tratado como estorvo, como peso. E eu quero que vocês saibam de uma coisa. Vocês não são estorvo. Vocês são seres humanos com direitos, com dignidade, com história. Ninguém, nem filho, nem nora, nem genro, nem ninguém tem direito de tratar vocês mal. Se alguém tá passando por isso, não aceite calado. Procure ajuda. Procure um advogado, procure a polícia, procure os vizinhos, procure alguém. Porque quando a gente se cala, quando a gente aceita ser maltratado, a gente está ensinando para os outros que é assim mesmo que tem que ser. E não é assim mesmo, não. Eu podia ter morrido naquele asilo. Podia ter deixado elas ficarem com minha casa, com minha vida, com tudo que construí. Podia ter aceitado que meu destino era ser esquecida e abandonada. Mas eu não aceitei. E olha onde chegou. Tô aqui, na minha casa, livre, em paz, com minha dignidade intacta. E elas? Bem, elas estão colhendo o que plantaram. Porque é isso que a vida faz com a gente. A gente colhe o que planta. Quem planta amor, colhe amor. Quem planta ingratidão, colhe solidão. Quem planta traição, colhe desprezo. Hoje eu durmo em paz, porque sei que fiz a coisa certa. Não foi fácil, não foi rápido, mas foi justo. E justiça, meus queridos, justiça sempre chega. Às vezes demora, mas sempre chega. Aprendi também que a gente nunca deve subestimar uma pessoa. Elas acharam que eu era só uma velhinha indefesa, que ia aceitar qualquer coisa calada. Se esqueceram que para chegar na minha idade, para construir o que construí, para criar uma filha sozinha, eu tive que ser forte.
muito forte. E essa força não desaparece só porque a gente envelhece. Ela fica ali, guardadinha, esperando a hora certa de aparecer. A minha hora chegou. E quando chegou, eu estava pronta. Agora vocês me desculpem se eu me emociono, mas quero agradecer a todos que acompanharam minha história até aqui. Sei que muitos de vocês torceram por mim, ficaram com raiva das minhas antagonistas, sentiram minha dor e comemoraram minha vitória. E para vocês que estão passando por algo parecido, que têm filhos ingratos, familiares aproveitadores, gente que quer se aproveitar da idade de vocês, lembrem do que aconteceu comigo. Lembrem que é possível sim dar a volta por cima. Não aceitem ser maltratados. Não aceitem ser esquecidos. Vocês construíram suas vidas, criaram seus filhos, trabalharam, lutaram. Merecem respeito e dignidade até o último dia. E se vocês gostaram da minha história, se ela tocou o coração de vocês, eu queria pedir uma coisinha. Se inscrevam no canal. Porque aqui é o lugar onde nós, vovôs e vovós, contamos nossas histórias sem vergonha, sem medo. Aqui é onde a gente mostra que idade é experiência, não fraqueza. Apertem o sininho das notificações também, porque sempre tem história nova, sempre tem alguém precisando dividir sua experiência, sempre tem alguém que pode ajudar outro alguém com seu exemplo. E nos comentários aqui embaixo, me contem, vocês já passaram por alguma situação de ingratidão? Já sentiram na pele o que é ser desrespeitado por alguém que criaram com amor? Como vocês reagiram? Ou então me digam, o que acharam da minha história? Acham que fiz certo? Faria diferente? Eu leio todos os comentários, respondo quando posso, porque vocês são minha família agora. Minha família escolhida, feita de gente que entende o valor do respeito, da lealdade, do amor verdadeiro. E para terminar, quero deixar uma mensagem. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para lutar pelos seus direitos. Nunca é tarde para mostrar para o mundo que você ainda está vivo, ainda tem garra, ainda merece respeito. Eu tenho 72 anos e consegui dar uma das maiores lições da minha vida. Imaginem vocês, que têm ainda tantos anos pela frente. Então é isso, meus queridos. Obrigada por terem me acompanhado nessa jornada. Obrigada por terem chorado comigo, se revoltado comigo e comemorado comigo. Até a próxima história. E lembrem-se, enquanto houver vida, há esperança. E enquanto houver dignidade, há como lutar por ela. Um beijão no coração de cada um de vocês e que Deus abençoe suas caminhadas. Tchau, tchau.